Hoje o negócio aqui tá feio e cabeludo. Imagina você se casar e pagar para o seu marido estudar, pagar todas as contas de casa e ele crescer na profissão. Depois de um tempo ele pede a separação e depois se casa com uma novinha. E aí? Antes de mais nada, se você tem um perrengue, escreve para malconselho@gmail.com. Eu não vou resolver o seu problema, mas eu quero saber sobre sua vida. Então, por favor, escreve aí. Agora, sem mais enrolação, deixa eu ler o e-mail para vocês de hoje. Olá, me chamo Zilda e tenho 57 anos. Vou começar contando sobre minha infância. Cresci no interior de um estado cercado de pobreza e privações. Minha mãe era dona de casa e meu pai todos os dias ia para a roça. Trazia o mínimo para dentro de casa e bebia o máximo. Mesmo nessa pobreza, meus pais tiveram 9 filhos. Destes, 3 não sobreviveram até os 5 anos, devido à fome, à falta de médicos, a doenças. Os 3 perderam a vida. Ainda muito nova, eu aprendi a fazer tudo dentro de casa. Lavava, cozinhava e fiz uma hortinha no quintal de casa. E era graças a essa hortinha que muitas vezes nós conseguimos comer. Eu nunca entendi porque minha mãe nos via passando fome e nunca procurou algo melhor. A vida foi passando e eu segui os mesmos passos da minha irmã. E casei com 15 anos. Sim, gente, eu era muito nova. Meu marido era o filho do vizinho, um rapaz 7 anos mais velho que eu, bonito, inteligente e que me prometeu, ele me tiraria daquela vida. E ele cumpriu. Após 2 anos morando juntos, ele conseguiu juntar dinheiro suficiente e fomos para um estado que tem muitas oportunidades de emprego e de crescer. Eu arregacei minhas mangas e comecei a trabalhar. Na faxina, primeiro em uma casa, depois consegui outra, depois fui limpar um escritório. Meu marido começou a trabalhar como ajudante de pedreiro. A casa que alugamos nem parecia uma casa. Eram algumas tábuas, chão de terra batido, um único cômodo e um banheiro do lado de fora. Mas eu arrumava tudo com muito carinho, deixava tudo limpinho e parecia ser realmente um lar. Cada dinheiro, cada centavo, cada real que ganhávamos, nós guardávamos. Mas meu marido sempre queria me agradar. Trazia um bombom, às vezes uma flor roubada de um jardim, carinhoso, atencioso e sempre fazendo piadas da nossa situação. Nós ríamos muito juntos. Até que um dia ele conversou comigo e me disse que ele precisava estudar, que só assim ele conseguiria uma vida melhor. Eu nunca gostei de estudos, então apoiei ele. Ele começou a estudar e terminou o ensino médio. Depois se matriculou em uma faculdade. Mas daí ele não estava conseguindo mais. Estava cansado, mudou, sabe? Ficou triste. A gente não ria mais, não brincava. Ele não estava conseguindo conciliar os estudos e o trabalho. E foi aí que eu disse que eu pagaria as contas com as minhas faxinas. Eu deixaria ele estudar pelo tempo que fosse necessário, pagando os estudos e tudo da casa. E a partir daí, ele largou, de ser ajudante de pedreiro e foi só estudar. E eu trabalhei de segunda a segunda. E foram 6 longos anos assim. Eu virei um zumbi, magra, feia e acabada. Parecia que eu envelheci 20 anos naquela época. Mas o meu marido conseguiu se formar e conseguiu um emprego. Ele ganhava pouco e eu continuei a trabalhar. Ele disse que agora, se eu quisesse, eu poderia ir estudar. Mas eu decidi que não era a hora. Eu continuei a trabalhar e meu marido também. Só que ele foi crescendo no serviço dele. Cada dia mais. Chegou uma hora que ele falou que eu poderia parar de trabalhar, que só o salário dele já dava para me sustentar, manter a casa, manter ele, e falou se eu não queria voltar a estudar. Eu decidi realmente parar de trabalhar, mas eu não queria estudar. Eu fiquei em casa, limpava, cozinhava, deixava tudo, arrumadinho, lindo e pronto para ele. Quando ele chegava, eu colocava comida no prato dele, levava toalha no banheiro, eu fazia tudo para ele. Depois de alguns anos, ele cresceu ainda mais profissionalmente. Parecia que o topo não era mais o limite. Ele foi subindo cada vez mais cargos, o salário aumentando e ele foi economizando e conseguimos comprar a nossa casa. Dessa vez, a nossa casa tinha laje, tinha até uma piscina. Depois ele comprou um carro para ele. E como eu nunca tirei a carta,
Ele falou que eu poderia tirar a carta e que ele compraria um carro para mim, mas eu preferia sempre andar de ônibus. Aliás, eu nem saía muito, então não precisava. Eu já estava tão adaptada em casa que toda vez que ele vinha me falar de estudar, de fazer uma academia ou fazer alguma coisa, a gente meio até que brigava, sabe? Porque eu não queria sair por aí batendo perna, ficar na academia suando ou estudando, não gostava, não queria. Então assim, eu ficava muito nervosa com isso, eu não queria que ele ficasse me falando para fazer as coisas. Eu já tinha trabalhado demais e eu queria aproveitar a minha casa. E com isso, o tempo foi passando. Para mim, o nosso casamento sempre foi maravilhoso. Mas quando eu completei 45 anos, ou seja, 30 anos de casada, eu quis fazer uma festa e chamei os amigos e funcionários dele. E nessa festa, ele me apresentou a secretária, uma moça de 25 anos, Sabrina. Bonita, negra, muito bem vestida. Ele me disse todo orgulhoso: a Sabrina entrou para trabalhar comigo porque ela já está na pós-graduação, curso tal, na faculdade tal. Era uma faculdade extremamente renomada aqui da cidade. Eu vendo ele elogiar aquela menina na minha frente, eu fiquei muito nervosa. Era a nossa festa, o nosso dia. Eu queria saber o que a Sabrina tinha feito da vida dela. Eu queria ser elogiada. Eu achei aquilo tão absurdo que eu deixei ele ali falando sozinho com a Sabrina e fui para o banheiro e me tranquei lá. Passei a festa inteira no banheiro e ele na porta pedindo para eu sair, dizendo que eu estava envergonhando ele, que não era assim que se resolvia. Mas para mim, ele tinha levado uma vagabunda para a nossa festa e eu que estava envergonhando ele. Bom, gente, eu passei a festa no banheiro e depois da festa as coisas acabaram se acalmando. E ele jurou que não faria mais nada do gênero. Só que daí bateu a paranoia. Eu olhava a roupa dele, a carteira, a pasta, o carro, tudo. Mas eu nunca encontrei nada. Nunca encontrei nenhum sinal que ele estava me traindo com alguém. Mas 2 anos depois veio o meu baque e ele pediu a separação. Gente, eu surtei, chorei, disse que ele estava me traindo, que ele era um covarde, depois que tudo que eu tinha feito pra ele, ele estava me deixando. Foi por minha causa que ele estava onde ele estava. Ele disse que jamais me deixaria desamparada, mas que ele não queria mais estar casado comigo. E ele saiu de casa. Gente, ele saiu de casa. E eu fui parar no hospital. Eu tive uma crise nervosa, passei muito mal e tive que ser hospitalizada. Eu passei alguns dias internada e quando eu voltei para casa, ele tinha levado tudo dele de lá, mas tinha deixado uma pessoa, uma empregada, para ficar lá me olhando. Eu liguei diversas vezes para ele. Fui no escritório, fiz barraco, quebrei o carro dele, quebrei o carro de alguns funcionários, mas não teve jeito. Ele pediu o divórcio e eu fui obrigada a assinar e me separar dele. Já tem 10 anos que isso aconteceu. Eu ainda não aceito o que ele fez comigo. Ele hoje é casado com uma mulher de 36 anos, que inclusive era rival dele nos negócios. E não foi a Sabrina. É uma mulher chamada Isabel. Hoje, eles fizeram uma parceria nos negócios e dobraram o patrimônio. Tiveram uma filha pelas redes sociais. Eu vejo o quanto eles são felizes. Já eu estou divorciada, eu fico em casa o dia inteiro, ele me paga uma pensão e também eu fiquei com a casa, com um bom dinheiro, ele deixou um carro, mas como eu não dirijo, eu não uso o carro. E eu continuo do mesmo modo, na minha casa, agora sozinha. Ele me deixou depois que eu o levantei por uma mulher mais nova e ele tirou tudo de mim, minha juventude, meus sonhos. E agora tá tarde demais para eu recomeçar. Amiga, bora lá. Talvez seu marido tenha cansado de te incentivar e ver que você não queria sair do lugar. Em nenhum momento você mencionou que ele estava te traindo, que ele fazia maldades ou sacanagem com você. Não. Ele elogiou uma moça na sua frente, talvez na cabeça dele, querendo te incentivar a fazer uma coisa parecida. Pelo que eu li no seu e-mail, a impressão que eu tive é que o amor dele acabou. E ninguém, gente, é obrigado a ficar com ninguém, tá? O amor pode acabar, a admiração pode acabar. Então, assim, meu mau conselho pra você, nunca vai estar tarde demais para recomeçar. Nós podemos recomeçar a qualquer momento. Você está colhendo o que você plantou. Se você não está gostando do que plantou, plante coisas diferentes.
melhore. Você não gosta de estudar, não gosta de academia, não gosta de amizade, não gosta de sair, não tirou sua carta, não tirou sua habilitação. E isso te levou até onde você está. Deu certo? Se não deu certo, agora tenta fazer o contrário. Vai treinar, vai estudar, vai socializar, tira sua carta. Você vai descobrir um novo mundo que tá cheio aí de oportunidades para você. A vida é conforme a gente vai escrevendo ela. Você é a autora do que tá acontecendo com você agora. Se não tá bom, ainda dá tempo de você mudar. E eu quero saber aí os maus conselhos de vocês. O melhor, como sempre, eu vou fixar. A gente se vê toda segunda, quarta e sexta, às 8 da noite. Beijo pra vocês! Ê, vida, hein?